Olá, boa noite, tudo bom com você? Eu sou a Karina Cardoso e esse é o EBC no Ar ao vivo aqui na TV Brasil. E você já sabe, né? Te convido a vir com a gente, conhecer os nossos bastidores, a nossa programação, os personagens que fazem a empresa Brasil de Comunicação acontecer. Eu te convido também a conhecer a história do Brasil, a história do mundo. O papo hoje é com a jornalista Isabela Azevedo, ela que é apresentadora do Na Trilha da História. Esse programa radiofônico, que tá dando o que falar. Vamos falar de música com Isabela Azevedo, ela que é apresentadora e idealizadora do Na Trilha da História. Tudo bom? Tudo jóia, obrigada por me receber aqui no programa. Um prazer, a gente falou no primeiro bloco aí de falar de história do Brasil, de falar de história do mundo, mas na verdade falar de história, porque tudo é história, né, Isabela? Todos os temas podem entrar aí na trilha da história. A gente fala de história, geralmente fala de história política e social, né? Mas é a história da ciência, é a história da arte, é a história das ferramentas, é a história dos transportes. Do futebol. História do futebol, história da música, de tudo. Me conta desse projeto, como é que você pensou essa ideia desse programa que traz aí um ponto da história, um personagem, e você faz todo um trabalho musical também para fazer com que esse programa aconteça no ar. Como é que foi o início disso lá há 3 anos atrás? Mais de 3, eu acho. É uma ideia que tem mais de 10 anos, na verdade. Porque quando eu fiz jornalismo, eu fiz um intercâmbio na França, fiquei um tempo na França e eu tive o primeiro contato com o sistema público de comunicação, né? E lá eles fazem muitos programas educacionais e culturais e tinham programas de história fantásticos. E eu ouvia muito rádio, porque no meu intercâmbio eu não tinha muito acesso à TV, eu ficava numa casa de estudante, assim, eu tinha muito radinho que eu ficava ligadinha ali. E tinham vários programas de rádio, eu ficava pensando, caramba, que legal. Imagina se no Brasil a gente misturasse isso com música. Mas isso quando eu fiz jornalismo, há muito tempo, né? Já tem mais de 10 anos. E aí, bom, a vida seguiu. Eu trabalhei muito com política, aqui mesmo na EBC eu trabalhei com política também. E há 3 anos eu tive a oportunidade de apresentar um projeto. E aí eu falei, agora é a hora, né? Eu vou resgatar esse projeto. Aí eu fiz um projetinho misturando história e música de um programa para rádio, durando 1 hora, né? Que legal. A gente tem um VT trazendo algumas informações também pra gente entender melhor o que é o Na Trilha da História. Vamos assistir? Oba! Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1... Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Vamos ouvir um resuminho dessa história? O programa, na verdade, ele já é um projeto que está na minha cabeça há mais de 10 anos. Quando eu fiz jornalismo, eu fiz um intercâmbio. Aí eu estudei na França e eu ouvia muito rádio. E eu ouvia muitos programas de história. Eu falava, que legal, isso podia ser feito no Brasil, né? Eu ainda pensava assim, poxa, a gente tem uma música tão rica, podia misturar. Tem 3 anos que eu tive a oportunidade de colocar esse projeto em prática. Eu faço o programa basicamente sozinha, né? Então eu tenho uma rotina de leitura, de pesquisa muito pesada. Muitas coisas eu recebo, tem editoras que me mandam livros, né? Lançamentos, então eu costumo prestigiar os escritores, eu leio os livros. E aí, bom, tem essa pesquisa de conteúdo, depois eu faço uma pesquisa de música, que pode ser uma música sobre o tema, ou uma música daquela época, ou às vezes eu faço, quando eu não consigo muito, assim, eu faço uma brincadeira, fica uma coisa meio lúdica. Eu gosto muito de programas biográficos, né? Fiz programas sobre grandes nomes da música brasileira, por exemplo, Tim Maia, Elis Regina, ou personagens muito interessantes da nossa história, tipo Padre Cícero, ou personagens da nossa política, tipo Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas também sobre grandes movimentos da história, né? Por exemplo, 1968. Quando você junta com música, cara, aí fica fantástico, porque a história não é história social e política só. A história de tudo, a história da arte, a história da música, a história das ferramentas, a história da ciência, a história do jornalismo, todos nós temos história conjuntamente e unicamente também. Todo tipo de música conta sobre o seu período. É a trilha sonora das nossas vidas. A música não é só entretenimento, a música, a gente diz que não é só arte, mas claro que não, a arte também envolve política, economia e tudo mais, mas a música não é um fenômeno só estético. Se você agrega conteúdo, você contextualiza, aquilo agrega um valor imenso para a história, para o ouvinte e para a programação da rádio, com certeza. Que legal, Isabela. E para ter esse tanto de conteúdo tem que ler muito, né? Nossa, tem que ler bastante. Daqui a pouquinho você vai me falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vai seguir aí, gente, para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu tô de volta ao vivo com a EBC no Ar e também com a Isabela
Azevedo, apresentadora e idealizadora aí do Na Trilha da História. Por que colocar música dentro desse projeto de história, Isabela? Pois é, primeiro porque a gente está num programa radiofônico, né? Então, nada melhor que colocar músicas também para entreter, mas para informar. Essa parceria entre história e música é interessante porque, primeiro, os músicos, os compositores são cronistas do seu tempo. Então, se a gente vê a indústria fonográfica ali do início do século XX para cá, a música vai contando as modificações políticas e sociais que a gente teve, e econômicas também. Então, é interessante porque, por exemplo, um adolescente, um jovem que tem 17, tem 18 anos, ele vai ouvir ali Noel Rosa, não, aquela música dos meus pais, não sei o quê. Na hora que você vê que aquilo tem a ver com o período da história, ali da década de 30, aí você começa a fazer, poxa, mas você começa a ressignificar aquela música, né? Você traz um novo significado para aquela música. Ou músicas que talvez você não gostasse tanto, Jovem Guarda, não, é um rock muito velho e tudo mais. Não, mas se você olha qual que era o momento que a gente vivia. Contextualiza aquilo, né? Exatamente, que momento que a gente vivia naquela época, aí você começa a ter um outro significado para aquela música, né? Eu acho que muitas vezes a gente ouve e não pensa do que aquela música significa. Eu acho que normalmente a gente escuta a música e a gente não reflete, né? O que estava por trás, qual era o contexto. Exatamente, é um convite à reflexão. Música. Agora, eu imagino que também para você conseguir fazer essa trilha sonora é preciso ter muita criatividade, né? Também. Porque não necessariamente a música, ela conta aquele tempo, ela vai falar sobre aquele assunto. Como é que você trabalha isso? Quando eu falo de assuntos do século XX, é mais fácil, né? A gente encontrar músicas por conta da indústria fonográfica. Mas se a gente vai para o século XIX, século XVIII, ou então a gente vai lá para a Idade Média, história antiga, e é mais complicado. Aí tem alguns compositores mais recentes falam sobre o período, mas isso é mais raro, ou então eu tenho que fazer algum tipo de brincadeira, alguma coisa mais lúdica com o assunto da história, ou enfim, eu tenho que dar um jeito. Qual foi a coisa mais inusitada que você fez? Qual foi o tema mais, assim, diferente que você teve que trabalhar com mais criatividade para fazer a coisa acontecer? Poxa. Você lembra, assim, de cabeça? Assim, os temas são todos muito desafiadores, assim, inusitados. Por exemplo? Um episódio que foi interessante foi falar da Princesa Isabel, por exemplo, né? Ela e o esposo dela, que era, enfim, francês. E, bom, a gente está falando de século XIX. Então, o que eu ia falar? Ia ter modinhas e tudo mais. Mas eu falei, mas nosso público é um público mais contemporâneo, né? Então, eu trouxe mais músicas românticas que misturavam português e francês para dar ali um ar ali mais interessante. No clima daquele romance, né? Teve um outro programa que eu falei sobre o amor. E músicas sobre o amor, temos milhares, né? Só que eu fui encadeando o que a historiadora, a filósofa falava com os assuntos, né? Então, falava de amor platônico, eu buscava uma música que tinha mais a ver com isso, falava mais de um envolvimento mais sexual, buscava alguma música que tem a ver com isso, um amor que é mais, não é bem um amor, uma paixonite, procurava alguma coisa que tem a ver sobre isso. Então, foi mais ou menos assim. Mas é desafiador mesmo, você tem razão. Quando a gente fala de história, a gente imagina, né, historiador falando de história, mas na verdade, Na Trilha da História, você traz muitas referências, né? Você recebe muitos artistas, historiadores, sociólogos, sim. Ou seja, muitos profissionais aptos a falar sobre história. Com certeza. Por exemplo, falar sobre Machado de Assis. Eu trouxe um professor de literatura, né, que sabia de tudo da vida e da obra de Machado de Assis. Artistas podem falar não só da história da música. Por exemplo, a Renata Jambeiro veio recentemente ao programa. É a cantora, né, que é aqui de Brasília, inclusive, mas tem repercussão, né, nacional. Falou sobre escravidão, falou sobre racismo. Então, a gente consegue fazer uma ponte. Teve uma outra cantora muito interessante que fez um show sobre o JK, Juscelino Kubitschek, presidente, e aí a gente trouxe ela também para, junto com o historiador, falar sobre o JK. Então dá pra gente fazer uma mistureba boa. Você falou que tem um público contemporâneo e um público muito jovem também que te acompanha. Quem quiser saber mais, onde é que encontra? radios.ebc.com.br/Na Trilha da História, ou então no app Rádios EBC, né? Tem tudo lá, inclusive dizendo os horários que vai pro ar. Todos os episódios. Isabela, obrigada. Obrigada esse papo, viu? Adorei. Tudo de bom. E é isso aí, gente. Intervalo rápido, daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu tô de volta com o EBC no ar e agora é hora de saber o que tem para hoje. Brasil em Pauta, 9 da noite, traz Paulo La Salve numa conversa com o presidente da Caixa Econômica Federal. 9h30 é a vez de esporte. Fique por dentro com o No Mundo da Bola. Logo após as 10h30 da noite tem música, com cena instrumental. O convidado é Eduardo Neves, referência no sopro brasileiro. E para fechar a noite, às 11h30 tem Cine Verão, com o filme Uma Certa Lucrécia.
E já que eu falei aí, ó, do cena instrumental, eu vou finalizar o programa de hoje com um som que vai embalar a programação logo mais às 10 da noite. Vem aí o som do flautista, saxofonista, compositor e arranjador Eduardo Neves. Ele é o fundador do Pagode Jazz Sardinhas Clube, que ganhou o prêmio da música de melhor grupo de jazz. Ele também fez parte do Baile do Almeidinha, que é comandado aí pelo grande mestre Hamilton de Holanda, e integrou também a banda de Zeca Pagodinho durante, ó, muitos anos. Perde não, que o negócio vai ser bom demais. Obrigada, viu, pela sua companhia. Eu sou a Karina Cardoso e esse foi o EBC no Ar. Amanhã eu tô de volta. Um beijo. Tchau, tchau.